Fala pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos ao vivo hoje para falar sobre restauração. Vou contar com a presença de um amigo ilustre. Quero que você me ajude aí compartilhando essa live com outras pessoas. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando. E hoje para um papo muito especial que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Se você está precisando de restauração conjugal, se o seu casamento precisa de restauração, ou se você conhece alguém que está precisando de ajuda na família, eu recomendo fortemente que você envie essa live para essa pessoa ou para essas pessoas, porque a live de hoje é importantíssima, importantíssima. Eu vou chamar daqui a pouco o meu amigo Eric Reis, ele já está online. E se você acha que o seu casamento está em apuros, se você acha que a sua família está com problemas, espere até o Eric contar o testemunho dele, porque ele passou por uma crise absoluta na família, no casamento, e foi restaurado pelo poder de Deus e pelo caminho bíblico milenar da tradição cristã. Então eu quero que você preste bastante atenção. Vou pedir a ajuda de vocês mandando uma reação nesse vídeo aqui. Quanto mais vocês comentarem, melhor. E compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que o Instagram recomende esse vídeo para outras pessoas também, tá certo? Queria pedir uma ajuda de vocês, se vocês puderem comentar como é que está o áudio e o vídeo, a qualidade, comentem aqui se vocês estão me ouvindo bem. E comentem também de onde vocês estão assistindo. Eu sei que nós temos pessoas aqui de diversas cidades, estados e países, e eu gostaria de saber de onde vocês são. Então comentem aqui, por favor, tá certo? Boa tarde a todos que estão comentando, muito obrigado pelo apoio de sempre, pessoal. Eu conto com vocês na ajuda para disseminar essa live e o conteúdo que vai ser propagado aqui, porque eu tenho certeza absoluta e convicção de que muitas famílias serão restauradas. Tá certo? Maravilha, maravilha. Estou vendo pessoas aqui do Rio Grande do Sul, Minas Gerais. A Mônica está em São Paulo. Celes de Vitória, Espírito Santo. Rio de Janeiro. Maravilha, maravilha. Vamos chegando. Pessoal, outra coisa que eu gostaria de perguntar. Qual a situação de vocês com relação a casamento? Se você for solteiro, namorando, está noivo, comente aqui para eu saber. Agora, se você é casado, eu queria saber em que condição está seu casamento. Se você tem um casamento forte, comente aqui, inclusive fale quantos anos você tem de casado. E se você está em crise no casamento, tente me explicar em poucas palavras a situação pela qual está passando. Tá certo? É uma separação, é um divórcio, problemas com comunicação, problemas com vida erótica. Comentem aqui porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir direcionar mais essa live aqui, torná-la mais efetiva para a sua vida, tá certo? Gildevan está em Londres, na Inglaterra, seja bem-vindo, meu irmão. Andréia, casada há 18 anos, que maravilha, glória a Deus pelos veteranos aqui, vão nos ajudar bastante na live. Alexandre está em fase de divórcio. Alexandre, eu tenho certeza que o seu casamento pode ser restaurado, meu irmão. Assista até o final, porque eu tenho certeza que você vai ganhar muito com essa live e com o testemunho do Eric, viu? Maravilha, vamos lá. Quem mais? A Carla está casada há 15 anos e está em crise. Carla, assiste com atenção o que a gente vai falar aqui, porque Deus tem a solução para o seu casamento. Eu tenho certeza que Ele pode restaurar a sua vida. Tá certo? Pessoal, antes de convidar o Eric, ele já está online, eu queria só dar um aviso administrativo. Amanhã, já é amanhã a nossa imersão, Meu Casamento Restaurado. Nós vamos passar o dia inteiro juntos. É uma imersão que eu construí para ser aplicada pelo Zoom, plataforma Zoom. Então vai ser olho no olho, eu vou estar vendo vocês, vocês me vendo. E a gente vai passar mais de 6 horas juntos. E eu vou ensinar o método que eu utilizo para ajudar casais em crise a construírem casamentos fortes. Rafa, como eu participo da imersão? Já é amanhã, ainda tem vaga? Temos poucas vagas, a sala já está quase esgotada, eu não tenho mais como liberar vagas depois que lotaram o número de vagas limite. Mas se você quiser aproveitar uma dessas vagas, basta comentar aqui no chat a palavra restaurado. Todo mundo que quer aproveitar uma dessas últimas vagas, que ainda não se inscreveu, a imersão já é amanhã, basta você comentar a palavra restaurado aqui embaixo, restaurado, e eu te mando imediatamente o link de inscrição para a imersão Meu Casamento Restaurado, tá certo? Então todo mundo, se puder, comente aqui agora no chat, restaurado, me ajudem enviando essa live para outras pessoas, que eu tenho certeza que muita gente vai ser despertada para a restauração matrimonial através do testemunho do Eric, tá certo? Meu irmão, então eu vou te chamar, tá certo? Deixa eu ver se você já mandou aqui a solicitação. Se puder, pede para participar aqui, para eu ver se eu consigo te chamar. E eu vou, sem mais delongas, chamar o meu irmão Eric.
Veja se você consegue, meu irmão, enviar a solicitação aqui, porque clicando no seu nome eu não estou conseguindo te adicionar, tá bom? Agora. Olá, boa tarde. Boa tarde, meu irmão. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom ter você aqui, viu, Que cara? honra, que honra. Honra enorme estar aqui com vocês, que bom. Obrigado por ter aceito o convite. Pessoal, esse é o Eric, é um dos melhores terapeutas do Brasil, um cara que eu confio completamente. É uma honra para mim, meu irmão, ter você aqui, um soldado de Cristo, com um testemunho ilibado. Quero muito que o pessoal te conheça, siga você, acompanhe seu conteúdo, para que sejam edificados como eu sou. Então, se pudesse apresentar aí, falar um pouquinho sobre você antes da gente começar, eu agradeço bastante. Bom, primeira coisa é que eu sou seu conterrâneo, também sou de Salvador. Por Então, falar a nisso, Bahia tá pegando firme na restauração, viu? acabei de comer um cozido. Só o pessoal do Nordeste que sabe o Nossa, valor de um bom cozido com pirão, banana da terra, né? pô, dá aquele sono depois. Que bom, que bênção, que bênção. Então, eu sou Eric, tenho 35 anos. Agora eu moro em Ilhéus, que é aqui no sul da Bahia, cidade de praia aqui pertinho. Sou casado com a Isa já há 9 anos. Sou pai da Olivia e minha esposa está grávida do João. Previsão de nascimento dia 25 de dezembro. Opa, Desse maravilha, menino. rapaz. Perto do Natal. Exatamente. Eu tenho um filho que nasceu dia 28. Gabrielzinho nasceu 28 de dezembro. Aí, possibilidade real, viu? Possibilidade real, pode ser na mesma data. Que legal, cara. Meu irmão, é uma honra ter você aqui, até porque eu sei que o seu trabalho como terapeuta não é só teórico. Você passou pelo que você ensina da forma mais grave possível, né? Então, eu não sei por onde você gostaria de começar, por onde você costuma começar o seu testemunho, mas aqui na live existem pessoas nas mais diversas situações. Tem gente com um casamento forte que vai aprender a evitar a crise, mas tem muita gente também passando por situações parecidas com a sua. Então, se puder começar do começo, vamos mostrar para o pessoal aí o contexto de como a crise começou e como a crise se agravou na sua vida. Fica à vontade aí para Maravilha. contar. Maravilha. Antes eu queria dizer, super obrigado, viu, pela oportunidade. Você sabe a admiração enorme que eu tenho por você e o carinho, o cuidado, o respeito, a admiração verdadeira. Inclusive, sou seu aluno, meu Deus do céu. Vejo seu conteúdo, acompanho, estudo, anoto. Então, assim, tenho uma admiração grande pela sua vida. Sei que você é um homem honrado do Senhor. E quando eu te conheci, eu falei, cara, o cara pensa como eu penso, o cara tá na trincheira junto comigo, isso é uma bênção. Então, a gente está aqui literalmente para poder ajudar o maior número de famílias a serem restauradas. Então, eu vim de um lar cristão, né? Sou cristão há muitos anos e conheci minha esposa, não foi na igreja, conheci num casamento. E nos vimos, nos apaixonamos e nesse período eu estava num período de transição. Eu estava com a minha fé muito enfraquecida e eu estava meio que saindo da igreja que eu estava, reunindo, tal. Enfim, nos apaixonamos e em 11 meses do dia que a gente se conheceu, a gente se casou. Então, assim, foi Uau! algo muito rápido, muito rápido. Rápido, hein, cara? Muito rápido. Exatamente. Você vê que era para ser sério realmente. E esse é um dos primeiros problemas. Dos primeiros problemas. A gente tomar decisões, às vezes, no impulso, né? No primeiro desejo de querer fazer. Beleza. E aí, logo com 3 meses de casamento, eu e Isa, a gente começou a se desentender muito. Imagina, 2 imaturos, recém-casados, com as suas demandas, as suas dores, e a gente meio que começou a se desentender. Mas vamos para frente? Vamos para frente. Quantos anos vocês tinham? Eu tinha 24 anos e Isa tinha 21 anos na época. 24 e 21. Lógico, a gente não era tão novo, mas para a sociedade de hoje, casar com essa idade era super, super, super novo. E eu imagino assim, existem casais que passam pelo primeiro ano de uma forma mais tranquila, né? Eu e Jéssica tivemos dificuldades no primeiro ano com essa adaptação. Imagina um casal que, primeiro, estava enfraquecido na fé e foi um namoro muito rápido, né? Então, vocês não tiveram muito tempo para falar sobre valores negociáveis, alinhar sonhos, expectativas. Então, eu acredito que esse comecinho já foi turbulento, né? Turbulento. Abrindo aqui, a gente não conseguiu, por exemplo, guardar a castidade. Porque a gente ficava muito tempo junto, a gente se curtia, terminou caindo e tudo. Ou seja, olha como isso vai se somando para o que vai acontecer depois. Então a gente foi naquela imaturidade, aquela ansiedade e tal. Eu sou colérico, eu tenho temperamento
em alguma forma explosivo, minha esposa é sanguínea, então os dois com temperamento quente. Imagina você colocar isso dentro de uma casa, com um início com alguma dificuldade financeira, com bastante imaturidade. Então, às vezes, ela me agredia verbalmente, eu também agredia verbalmente, e a gente foi se esfriando como casal com o passar do tempo. Então, as coisas foram nessa tônica, e aí a gente foi empurrando para frente, beleza. Quando chegou a mais ou menos 7 anos de casamento, as coisas 6 anos de casamento, as coisas mudaram um pouco de figura. Por quê? Eu comecei a ficar realmente desgostoso daquela relação. Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu escolhia, por exemplo, ficar mais tempo no trabalho. Aqui está uma dica importante para todo mundo. Eu fugia de estar em casa. Por quê? Eu era mais calado e Isa era muito rixosa. Então, Isa brigava muito, falava muito, reclamava muito. Eu brincava dizendo, parece que você é uma goteira. Só que ao invés de ajudá-la no processo dela, eu me fechava, eu me enfesava, eu me afastava dela. Caramba. Então eu não estava cumprindo o meu papel de marido ali. Interessantíssimo isso, porque tem um psicólogo que eu gosto de acompanhar, chamado John Gottman. Ele fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E uma coisa que ele sempre explica é que é uma regra, né? Quando a esposa se aproxima do que a gente chama de comportamento hipercrítico, começa a criticar demais, pressionar demais e ser aquela Carlão, automaticamente o marido se posiciona no escapismo. Então ele inventa hora extra, ele inventa desculpa para estar fora de casa, porque são os antídotos naturais da carne egoísta, né? Uma é aquela goteira de Salomão que não para de reclamar, aí o outro começa a dizer, caramba, o pior lugar do mundo é em casa. Então, o máximo de tempo que eu puder estar fora de casa, eu vou estar. Então, os dois agindo errado, de forma egoísta, eu acredito que a continuação não foi muito legal. Exatamente. E aí tinha uma outra questão. Por exemplo, eu tinha problema com pornografia. Estou falando aqui abertamente porque eu sei que grande parte dos homens que eu atendo hoje tem esse problema. A gente vive na sociedade mais erotizada de todos os tempos. Eu tenho receio do que minha filha vai enfrentar daqui a alguns anos. Minha filha fez 4 anos essa semana. Ou seja, imagina se a nossa sociedade é tão erotizada, imagina dela. Imagina dos seus filhos, por exemplo. Então, eu já vi nesse contexto. E aí, o casamento ruim, o casamento frio, eu pensei, cara, olha o pensamento. Quero explicar tudo, porque eu quero que vocês vejam como é que acontece. Antes de você continuar, Eric, se você me permitir, eu vou só tirar os comentários. O pessoal tá pedindo para a gente dar uma desativada, eles te enxergarem melhor. E aí, depois que a gente compilar a história aqui, eu volto com os comentários para o pessoal interagir. Maravilha. Fica à vontade para continuar, meu irmão. Maravilha, meu cara. Então, eu comecei a pensar, não estou feliz. Ó o pensamento, né? Não estou feliz. Eu preciso ter alguma satisfação. Qual é a melhor forma de encontrar essa satisfação sem destruir meu casamento por completo? Olha que pensamento pernicioso, maligno. E quando você está enfraquecido na fé, o seu coração fica propenso a esse tipo de coisa. E aí eu pensei, cara, eu posso me envolver com alguém no trabalho. Mas, poxa, se eu me envolver com alguém no trabalho, eu posso me envolver com essa pessoa, posso gostar dessa pessoa e posso não querer mais meu casamento nem a minha esposa. Então eu falei, eu preciso arrumar um jeitinho, eu preciso arrumar um atalho. E aí que eu comecei a me envolver com garotas de programa. Um amigo, mandou um site. Falei, olha que interessante, peguei e comecei a acessar. E aquilo ficou guardado no meu coração durante muito tempo. Eu pensei, poxa, talvez seja uma forma de resolver um pouquinho esse casamento ruim que a gente está tendo. Talvez seja a forma de encontrar a felicidade que eu estou procurando. Então, num grande egoísmo, não tenho orgulho nenhum de contar isso aqui. Eu quero abrir minha vida porque eu quero ajudar a todas as pessoas que vão assistir essa live. Eu agradeço por isso, meu irmão. Agradeço pela sua vulnerabilidade. Eu tenho certeza que essa sua coragem de falar a verdade com tantos detalhes vai ajudar muita gente a não cair na mesma armadilha, né? Porque você vê como a construção da concupiscência é uma grande armadilha, né? A nossa mente prega essa peça quando nós estamos longe de Deus. Eu vou pelo caminho das garotas de programa para não desistir completamente do meu casamento. Quer dizer, que loucura, cara. Mas quando a gente está no pecado, a gente pensa doideiras. A gente vai por um caminho totalmente longe de Deus, né? Exatamente. E aí eu fiquei mais ou menos 10 meses com essa prática. Saía de vez em quando. Não contei para minha esposa, fiquei muito mal com aquela situação, fiquei muito abatido, muito triste, mas era o egoísmo que eu estava vivendo naquela época. Então, assim, quando vocês errarem, estou falando para todo mundo que está assistindo aqui, quando vocês errarem, quando vocês caírem, é por causa do egoísmo de vocês, é por causa da concupiscência do coração de vocês. Então, todo mundo tem uma construção difícil.
E você pode estar contribuindo hoje para a destruição do seu casamento, quando você manda aquela mensagem para o teu colega de trabalho, quando você se abre com aquela pessoa que você não deveria se abrir. Você está abrindo brechas. E eu abri muitas brechas. Eu abri diversas brechas no meu casamento. Interessante, porque se eu perguntasse para o Eric do passado, o Eric que estava cometendo esses pecados, eu tenho certeza que ele iria transferir a responsabilidade. Não, eu estou fazendo isso e a culpa não é minha, a culpa é dela. Ela não me supre, ela é seca, ela não me procura, ela é hipercrítica. Então, veja como, quando a gente está no olho do furacão e cometendo pecado, a gente tem a tendência a sempre apontar o dedo, ao invés de assumir a nossa própria responsabilidade. Como é precioso esse seu testemunho, porque eu estou falando com alguém que já superou todas essas dificuldades e você é capaz hoje de dizer: a responsabilidade foi minha, eu decidi. É óbvio que meu cônjuge também foi egoísta em alguns momentos e contribuiu para a crise, mas eu hoje sou homem, sou maduro para dizer que eu decidi, eu fui o autor moral dos meus pecados. Então eu espero que algumas pessoas que estejam assistindo essa live, cara, sejam capazes de fazer o mesmo autoexame e assumir as suas responsabilidades. Exatamente. Todo mundo que está aqui e que está achando que a culpa do teu casamento está ruim é do seu cônjuge, você está errado. A responsabilidade é sua. Você não é escravo das decisões do outro. Você não é escravo ou vítima do que o seu cônjuge faz ou deixa de fazer. Tem um papel que você precisa cumprir. Isso é uma coisa, eu estar dizendo isso hoje. Mas como o Rafael lembrou muito bem, no passado eu tinha uma outra cabeça. Eu estava apontando todos os dedos para culpa sua, culpa sua, culpa sua, culpa sua. Ou seja, eu estava potencializando o afastamento entre eu e a minha esposa. Eu estava potencializando a destruição da nossa família. E aí chegou nesse momento, eu comecei a dizer palavras como: talvez o divórcio seja a melhor situação, talvez a separação que tem que acontecer. Ou seja, atenção, não profetize desgraças na sua vida. Não profetize desgraças no seu casamento, que foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Vocês vão entender o peso que essas coisas deram para a nossa vida. Preste atenção. E aí, passou um período, eu fiquei 10 meses nessa prática e eu parei. Eu falei: tá errado. Chamei meu pastor, conversei com ele, falei: cara, caí feio, fiz isso e tal. Mas nesse período, minha esposa já estava grávida e estava com a gravidez de risco. E aí ele falou: ó, vamos segurar essa bomba aqui, vamos segurar essa onda para poder tua esposa ter a filhinha de vocês numa boa e vamos tocar para frente. Beleza. E aí, nossa filha nasce, passa um ano, eu comecei a notar eu já tinha parado com essa prática, não estava com nada de quedas e nada, e eu comecei a observar algumas práticas da minha esposa que eu achei estranhas. Minha esposa, por exemplo, nunca foi de fazer academia, começou a fazer academia bastante. Começou a ficar mais tempo no celular. Começou a ficar acordada de madrugada. E eu comecei a achar aquilo estranho. E aí, atenção vocês, quando vocês observam essa conduta, a tendência natural é a gente ficar mais possessivo, ficar mais ciumento. E foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a persegui-la para ver o que ela estava fazendo. E do nada encontro algumas mensagens que eu achei de teor um pouco estranho. E eu falei: por que está acontecendo? Aí vi, clonei o WhatsApp dela, botei o WhatsApp web no meu computador e fui vendo aquilo ali, fui acompanhando. E aí descobri que ela estava se envolvendo com uma pessoa, se envolvendo com um rapaz. Uhum. E aí eu falei: poxa, cara, o pensamento tacanho, egoísta de novo. Eu pensando, o envolvimento que ela está tendo é diferente do meu. Meu envolvimento foi carnal, o envolvimento que ela está tendo é emocional. E aí eu subi na cadeirinha de juiz e comecei a acusá-la. Comecei a julgá-la de maneira completamente errada. E aí ficava olhando as mensagens, a troca de mensagens e tal, e percebi que o negócio estava ficando quente. E então, aí só recapitulando, antes dela ter a filhinha de vocês, você traiu com garotas de programa. Nunca contou para ela até então, ela teve a filha, não ficou sabendo, nem imaginava nenhum tipo de possibilidade. Nada. E agora, já com a filha pequena, você descobre a traição dela e ela também ainda não sabe. Você começa a pesquisar as mensagens, vendo as mensagens pelo WhatsApp web, mas não revelou de imediato. Não revelei de imediato. Preferiu deixar para ver até onde ia. Exatamente. Eu imaginava que ainda não tinha tido envolvimento carnal, mas que já estava num tom completamente estranho, trocando músicas, trocando mensagens. E, por exemplo, é porque eu não posso falar a profissão da pessoa, mas ela mudou realmente a postura dela. Ela começou a ter uma postura, eu falei: não parece que é minha esposa. Eu me lembro, inclusive, de uma conversa que a gente teve, no dia que eu tinha pego algumas mensagens, ela comentou no carro comigo, ela falou: meu bem, você não tá bem, o que é que você tem? Eu: não, nada.
Você tá meio diferente, você tá meio estranho. Eu já sabia de toda a história que estava acontecendo, eu guardei aquilo para mim. Mas ela percebeu que eu estava diferente com ela. E aí isso passou mais alguns dias, eu vi que estava se marcando para ter um contato físico entre os dois. Eu peguei, acordei, liguei o modo Gustavo Lima, acordei ela de madrugada e falei: não quero mais esse casamento. Você tá me traindo. Ela falou: não, não tô te traindo. Não tô te traindo. Eu falei: tá sim. Ela: não tô, não tô, não tô. Aí eu peguei: tá aqui, ó. Virei o celular e mostrei: tá aqui tudo, ó. Tenho tudo documentado. Você fez isso e aquilo, você tá com tal pessoa. Aí ela ficou parada assim. Eu falei: me dê sua aliança. Tomei a aliança dela, botei no bolso, isso de madrugada, umas 3h30 da manhã. Dei um beijo na minha filha, encaixotei tudo, peguei minhas roupas todas, do maior egoísmo do mundo, joguei tudo dentro da caixa, botei no carro, me piquei de casa, fui embora. Mas vem cá, ela tinha consumado o adultério? Não, não tinha. Mas eu acho que na semana que eu saí, acho que no outro dia já consumou. Depois ela conversou comigo que, na verdade, ela não tinha consumado o ato, mas o coração estava completamente entregue já. Já tinha mais de mês que estava naquela situação. E a situação só estava esquentando porque eu estava acompanhando tudo aquilo. Beleza? E aí eu saí de casa. Na loucura, no meu egoísmo, fui embora. Fui para casa dos meus pais, que moram a 25 moram a 25 quilômetros daquele apartamento que a gente estava. E aí eu ligo para um amigo, fala: cara, deu ruim, saí de casa. E aí ele me fala, Marcelo, o nome dele, ele é de Salvador também. Falou: cara, volte para sua família. Que absurdo é esse? Não é a atitude de um homem você fugir da sua família. Não é a atitude de um homem. Foi a primeira pessoa que me deu uma boa palavra. Por quê? Eu não tinha conversado com os meus pais porque meus pais estavam numa viagem, estavam fora da cidade. E eu não queria incomodá-los. Ó, meu casamento deu ruim e eu voltei para casa. Voltei para casa de vocês. E esse cara fala: volta para casa. E aí, 3 dias depois, eu falei: eu preciso voltar para casa. Então, eu esperei chegar o final de semana, botei tudo no carro e voltei para casa. E aí que começa o meu deserto, que o pessoal fala aqui, que começou toda a confusão. Entrei em casa, aí disse para eles: esse aqui é meu apartamento, eu sou seu marido. Ela estava surtada já. A cabeça dela já tinha virado por completo. Ela quebrou as coisas, jogou as coisas pela janela. Foi a maior confusão do mundo no condomínio. Meus colegas de trabalho moravam no meu condomínio, eles desceram para poder ver o que estava acontecendo. O condomínio inteiro desceu para ver e chamaram polícia, e Lei Maria da Penha, aquela confusão enorme. Eu não tinha batido, não tinha feito absolutamente nada. Eu só falei: eu vou voltar porque aqui é a nossa casa, vamos tentar. E ela não aceitava mais. Ela já estava com outro envolvimento. E aí quebrou meu notebook, jogou as coisas pela janela. Foi realmente bastante confusa aquela situação. E aí a própria polícia falou para mim: cara, não tem condição de você ficar nesse ambiente. Não tem condição de você ficar em casa. Então, melhor você sair. Aí desci a escada e fui embora. E aí fui para casa dos meus pais e é ali que começou toda a minha luta. Que é a parte agora, graças a Deus, a parte bonita do processo. Caramba, então quer dizer que deu polícia e tudo, cara? Que é isso? Deu polícia e tudo. Ela ficou muito transtornada. Porque, prestem atenção aqui, quando a gente tenta forçar as coisas para o outro, a gente cria uma resistência no outro. Porque o que é que ela entendia? Poxa, Eric quer, porque quer me forçar a ficar naquele casamento ruim que a gente tinha. Ele quer me forçar a ficar no casamento disfuncional que a gente tinha. Então pensem aí vocês, pensem com a cabeça dos cônjuges de vocês, quando você quer forçar as coisas para ele. Ele tá pensando: eu não quero ficar naquela relação disfuncional, eu não mereço isso, eu não aceito isso. E aí, lógico, a gente tá na era do eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz, a pessoa vai buscar a própria felicidade. Então vocês que estão buscando a restauração, você tem que ter tato. Porque se você simplesmente empurra as coisas a goela abaixo do outro, a pessoa não vai aceitar. É que nem você pegar um pedaço de carne e empurrar com farinha. A pessoa não aceita. Rapaz, como é importante isso que você está falando, né? Porque a tendência da gente, quando a gente entende o valor da família e bota na cabeça: não, quero restaurar, é que o outro entenda isso goela abaixo também. E às vezes pode surtir o efeito completamente reverso, como no seu caso, né? Exato. Então, eu não... hoje, olhando para trás, qual seria a conduta correta, então? O que é que você teria feito, o Eric de hoje? O Eric de hoje, primeira coisa, ó, mandar uma mensagem para ela: errei com você, falei com você, não deveria ter mexido no seu celular, não deveria ter saído de casa, acho que minha postura não foi ideal. A gente pode sentar para conversar? A gente pode bater um papo? A gente pode tirar um tempo para conversar? Não quero te forçar absolutamente nada. Porque o que eu fiz foi exatamente o contrário. Eu entrei no apartamento, eu nem disse: eu tô voltando porque eu te amo, eu tô voltando porque eu te quero. Olha o argumento que eu utilizei: eu estou voltando porque aqui é o meu apartamento, você tem que me aceitar. Olha que absurdo. E eu Olha que fico absurdo. imaginando sua filhinha, né? Porque, como eu sempre digo, que as crianças são sempre as maiores vítimas, né, cara? Não tem jeito.
Cara, foi muito traumático para ela. Muito traumático para ela. Ela ficou no meio da briga, Quantos anos chorando. ela tinha? Ela tinha um ano. Um ano. Caramba. Tinha acabado de fazer um ano. Um ano mesmo. E aí imagina uma criança que ainda não sabe se comunicar, ver seus pais brigando, sua casa ruindo. Imagina como isso ficou na cabecinha dela. Imagina como Não. isso ficou na cabecinha dela. Tanto que uma vizinha saiu do apartamento, pegou a Olivia e levou para casa dela, porque ela viu o tamanho da confusão. Só para você ter noção, todos os meus vizinhos saíram de casa. Todo mundo foi para o meio do pátio do prédio para poder ver o que estava acontecendo. E aí quando é Maria da Penha, as viaturas vêm muito rápido. Então, chegaram 5 motos da polícia. Na hora que chega a polícia, eu falei, velho, eu tô lascado. Mas eu sou muito calmo, eu sou muito tranquilo. Eu fiquei sentado na escada. E aí os policiais passaram por mim, eu falei, ó, a situação é comigo, é minha esposa, está, tô tentando voltar para casa, ela não tá me aceitando e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, assim, não foi assertiva a minha postura de voltar daquela forma, não foi nada correta. E ali começou, de fato, o meu processo. Porque agora você está num momento da história em que muita gente aqui está também. Sim. Você está decidido a restaurar, só que agora o cônjuge se bloqueou. Ele abandonou o casamento, ele já desistiu do casamento, aquele cônjuge que a gente chama de desertor, né? Ele não quer mais, desistiu da aliança, só que você quer estar fora de casa. E agora? O que é que aconteceu na história? E aí começou o meu processo com Deus. Deus me alcançou. Porque eu falei, ó, eu fiz errado, eu preciso restaurar. Até então, ela não sabia que eu tinha atraído uns 2 anos atrás, mais ou menos. Não sabia. E aí, primeira coisa que eu determinei no meu coração, eu não vou mais mentir. Mentira não faz mais parte da minha vida. Isso não tinha a ver com ela, isso não tinha a ver com a situação, isso tinha a ver com o meu coração e com o meu Deus. Falei, não minto mais. Então, eu sabia que ela poderia perguntar, houve traição na nossa vida? Eu falaria a verdade. E aí, ela, não, vem aqui pra gente conversar. Quando eu fui no apartamento pra gente conversar, uns 15 dias depois, ela já estava fisicamente diferente. Fisicamente diferente mesmo. Eu falei, poxa, as roupas mudaram, tá diferente. E ela me perguntou, você já me traiu? Eu falei, olha, há tanto tempo atrás, como eu tentei ser o mais zeloso possível. Eu não queria humilhá-la, eu não queria expor. Eu falei, olha, há tanto tempo atrás, aconteceu isso, dessa forma e dessa forma. Eu me envolvi com garotos de programa. Expliquei. Ela, visivelmente, assim, aos olhos humanos, ela ficou tranquila. Mas, meu amigo, aquilo foi uma bomba no coração dela. Porque, imagina só, eu era a referência de fé que ela tinha. Então, a sensação que a gente tem é que eu matei Deus para ela. Eu matei Deus para ela. Porque ela pensou, poxa, peraí, a pessoa que eu vejo como cristã. É porque eu contei as partes difíceis do nosso relacionamento, mas nós éramos bons cristãos, eu tinha bons valores e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Mas eu matei Deus para ela. Ela falou, meu Deus, a pessoa que eu nunca imaginava na minha vida que me trairia, me traiu. Errou comigo, falhou comigo. E aquilo ali virou a cabeça dela por completo. Ela não me aceitou naquele dia. Eu não pedi mais para voltar. Fui fazer as coisas que tinha que fazer. Eu trabalhava viajando nessa época, era representante de medicamento. Viajava e ela começou a surtar. Então, primeira semana que ela fez, ela pegou uma amiga dela que é homossexual, botou pra morar dentro de casa. Caramba! No meu lugar. No meu lugar. Era amiga. Amiga dela. Beleza. Essa amiga precisava morar e foi morar lá. E aí elas duas começaram a beber descontroladamente. Então, é o que a gente diz, a pessoa foi pra bagaceira. Foi exatamente isso. Por exemplo, antes ela só tinha tido um envolvimento sexual, que tinha sido comigo. Né? Eu que nós tivemos nossa primeira vez e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Ela começou a se envolver com várias pessoas. A cabeça dela virou mesmo. E ela não fazia muita questão de guardar isso. Ela tinha um Instagram, era muito conhecida e postava as coisas que estava fazendo. E eu lá, na casa dos meus pais, e ela passando por todo aquele processo. E nisso Deus começou a me alcançar. Eu me lembro que eu estava na área da casa dos meus pais um dia, uma noite orando, e eu ouvi Deus falar comigo. Amor e perdão. Amor e perdão. Eu falei, peraí, é isso mesmo, Deus? Eu me lembro de perguntar assim, é isso mesmo, Deus? Amor e perdão? Sim. Aí eu fui ler todos os textos que tinha na Bíblia com relação àquilo. E aí eu encontro uma loucura lá, um texto maluco. Efésios 5:25. Maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu falei, como foi que Cristo amou a igreja? Entrega total até a última gota de sangue. É isso mesmo, Deus? E aí eu comecei a aplicar. Me diga uma coisa, Érica, eu não sei se você
quer abrir isso aqui, mas eu tenho que te fazer essa pergunta. Ela chegou a se envolver homossexualmente com essa amiga? Com essa, não. Ah. Com outras? Outras. Caramba. Rapaz, então nós estamos falando de um casamento completamente quebrado. Impossível. E a sua esposa já estava perdida. A minha história... A vida depravada, já tanto com homem quanto com mulher. A minha história é completamente impossível. Completamente impossível. Eu vou chegar como eu soube disso. Olha só. Aí nisso, olha que interessante como Deus muda as coisas na nossa cabeça. Eu falei, 3 dias depois que eu saí de casa, eu pensei que tinha que buscar restauração. 1 mês depois que eu saí de casa, eu já era líder de grupos de restauração no WhatsApp. Olha que loucura. E eu não sabia nem como é que fazia. Eu não sabia como é que ajudava. Eu simplesmente ligava para a pessoa quando via a pessoa sair do grupo e falava: fulano de tal, pelo amor de Deus, lute pela sua família. Era a única coisa que eu falava. E aí eu orava com as pessoas e ajudava as pessoas. O que Deus começou a mover meu coração? Eric, ame famílias. Eric, se doe por famílias. E aí, com 1 mês de separado, Deus começou a me dar graça para poder entender o que era a destruição de uma família. Então, começou a queimar uma chama no meu peito e falar: ajude famílias, sua missão é ajudar famílias. E aí eu comecei a ler pra caramba, comecei a estudar pra caramba. E aí foi me tornando líder. Nesse eu era líder de 10 grupos de restauração. Então as pessoas me tinham como referência, sendo meu casamento tinha acabado de ser destruído. Que às vezes a pessoa chegava: ô Eric, tem quanto tempo que você tá separado? Eu falava: tem 2 meses. Eu falava: meu Deus do céu, não é possível. Não é possível que você entende tanto. Não é possível que você sabe tanto. Eu falo: isso é graça. Vamos com calma. Isso é graça, isso é graça, isso é graça. Então Deus começou a me resgatar. Deus começou a me transformar. Deus começou aquele processo. Beleza. Aí, do nada, Isa me liga e fala: meu bem, preciso conversar com... Meu bem, não. Eric, eu preciso conversar com você. Nesse meio tempo, tem uma história interessante. A gente estava separado, precisava pagar o valor da pensão. Então, eu orei a Deus. Falei: Jesus, qual é o valor que eu vou pagar? Eu sabia mais ou menos o valor que tinha que pagar. O valor que Mas era pensão judicial mesmo assim? Ou você não, era como valores? Uma espécie de acordo. Uma espécie de acordo, porque a gente não tinha divorciado. Uma coisa interessante para falar com relação a isso. Nesse momento, muita gente começa a brigar pelo dinheiro. Muita gente, meu advogado brigava com a advogada dela. Então ficava aquela briga de foice entre eles dois e eu e Isa sem contato nenhum. Aí eu peguei e falei: olha, eu não posso mais manter as coisas nesse nível bélico. Eu não posso deixar essa zona de caos. Aí eu liguei para o meu advogado e falei: ó, não resolvo mais nada com você. Agora eu vou conversar com a minha esposa. Falei, nós nos falamos, ela teve iniciativa de falar comigo e eu peguei e falei: demiti meu advogado. Todo o contato que você tiver para resolver qualquer coisa vai ser comigo. E aí, o cara duro que eu era, a pessoa difícil que eu era, a pessoa intransigente que eu era muitas vezes, eu comecei a me doar. Porque eu já tinha entendido: se doe pela sua esposa, como Cristo se doou pela igreja, amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E aí eu fui escolher o valor de pensão que tinha que dar. Aí eu falei: é X. Aí eu peguei e comecei a pagar 3x para ela. 3x para ela. Caramba. Exatamente. Minha esposa fora de casa, completamente perdida, ficando com várias pessoas, com a cabeça completamente perdida, completamente surtada, usando drogas, bebendo todos os dias praticamente, ficando alcoolizada várias vezes, várias vezes. E eu falei: eu vou cumprir o meu papel de marido. Eu não estava querendo potencializar a situação que ela estava vivendo. Eu simplesmente tomei uma decisão no meu coração: eu vou ser generoso com ela e vou deixar Deus fazer a parte dele. Meu irmão, você sabe que o que você fez hoje para a maioria dos homens é um absurdo, né? Sim. Eu não sei se você acompanhou que ontem eu postei um trecho lá do podcast que eu fiz com o Vilela. Rapaz, foi uma chuva de homens dizendo assim: jamais perdoaria uma traição, eu não sou corno, homem não perdoa mulher. Rapaz, o que você fez foi completamente na contramão do sistema deste mundo, cara. Sim. Totalmente fora da curva, assim. Sim. É porque é o seguinte: eu não sou desse mundo, minha pátria não é aqui. Eu estou passando um período aqui, mas minha terra é outra, minha terra é o céu. E minha missão hoje é levar pessoas para o céu. A minha missão naquela época era levar minha esposa para o céu. Então eu não podia jogar com as regras aqui da terra. Como as pessoas dizem: faça contato zero, dê gelo. Isso são regras terrenas. As minhas armas não são carnais, as minhas armas são espirituais. Então eram aquelas armas que eu precisava lutar. E foi com essas armas que eu venci. Simplesmente por crer num Senhor, por crer num Pai, por crer num Deus que era o maior interessado na restauração da minha casa e que é o maior interessado na restauração dos casamentos de todas as pessoas que estão aqui. Da sua audiência inteira, da minha audiência inteira. Eu fico vendo quantas pessoas são ajudadas por você hoje, quantos casamentos já foram
estão restaurados por causa desse seu testemunho. Os seus filhos estão hoje nascendo num lar estruturado. Aí eu fico imaginando, imagine, né? Imagine se o Eric do passado diz assim, homem não perdoa, né? Traição não se perdoa. Quais seriam as consequências disso? Quantas pessoas que já foram transformadas deixariam de ser uma criança que cresceria num lar sem pai, com uma referência de casamento completamente desajustado? Meu irmão, seu testemunho é uma bênção, cara. Por favor, continue essa história aí para a gente saber como é que a coisa se ajustou, porque é um milagre, assim, aos olhos humanos, esse ponto onde você está da história, qualquer pessoa diria assim, impossível, desiste, vai para o próximo aí, passa adiante. Não é possível, cara. E aí eu comecei a orar pela vida dela. Então, a dica importante aqui, vocês oram muitas vezes querendo manipular o cônjuge de vocês. Isso está errado. Não tenham oração de manipulação. Orem pela... Vamos lá. Tem gente que fica, que não dê mais nada certo, meu Deus, na vida dele. Meu Deus, está nos caminhos dele. Que nem me perguntaram esses dias, Eric, meu marido está com a amante, está prosperando. Eu falei, querida, Deus disse, o meu pai, Jesus disse, meu pai manda chuva sobre maus e bons e sobre justos e injustos. Aí você quer ser agora a justiça do universo e você quer descer o cacete no teu cônjuge. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona, não. Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a entender o seguinte, peraí, ela precisa de libertação. Qual a identidade que Cristo tem para ela? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o tempo que é falado isso, é no tempo presente. Então, eu falei o seguinte, peraí, tem uma realidade satânica para a vida dela que ela está vivendo agora, mas tem uma realidade espiritual que Deus tem para ela. Então, eu vou requerer essa realidade espiritual. Como Jesus disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Eu falei, se estivesse nos céus, meu casamento seria destruído? Não. Se estivesse nos céus, eu teria traído a minha esposa? Não. Se eu estivesse nos céus, a minha esposa estaria me traindo? Estaria com outras pessoas? Estaria perdida? Não. Então eu falei, pai, eu quero o teu reino na minha casa. Eu quero o teu reino na minha família. Eu quero a minha família transformada como o Senhor quer. E aí meu coração foi se moldando aquilo, foi se moldando aquele processo. E eu entendi que eu tinha que amar a minha esposa como Deus a amava. Mas esse movimento aí que você fez, para mim, é o mais desafiador na restauração. Sim. Porque nós seres humanos, nós temos nós aprendemos a escalonar a pessoa, a valorizar a pessoa de acordo com o que ela faz do lado de fora. Então, nossa tendência nesse momento aí é julgar o valor do cônjuge pelos pecados, né? Porque a pessoa fica esquisita, a pessoa fica irreconhecível. Basta você olhar, por exemplo, para Saul. Saul, no início do reinado, era admirado por todo o povo, ele era bonito, ele era um cara carismático, ele chamava atenção. Quando você olha para Saul transtornado pela concupiscência, parece que é outro ser humano. E a gente tem a tendência de se assustar com o cônjuge e dizer, rapaz, isso aí não foi com essa pessoa que eu casei. Isso aí é um demônio, isso aí é uma entidade maligna. Não tem nada a ver com aquela pessoa que estava no altar matrimonial comigo. E aí você ser capaz de aplicar a pureza e a castidade e enxergar a alma que existe por detrás do pecado e entender que os pecados não definem o valor daquele ser humano ali que é uma só carne com você, para mim é o maior desafio da restauração. Se a pessoa supera isso aí e muda essa perspectiva pela perspectiva divina, rapaz, eu acho que já é meio caminho andado. Eu acho que é 100% do caminho, eu vou explicar por quê. Vamos lá. Olha o processo que Deus estava fazendo comigo. Eu comecei a orar bastante, a ter experiências maravilhosas com Jesus. Olha, eu era cristão há muitos anos. Eu era cristão, sei lá, há 31 anos, 32 anos. Mas eu conhecia aquele Jesus de ouvir falar. Mas agora eu comecei a ter experiências com ele. Cara, eu pulava dentro de casa, no meio dessa situação toda, dessa loucura toda, eu pulava dentro de casa de alegria, simplesmente por ler a Bíblia, por ouvir Jesus. Eu conversava com ele, eu viajava muito, eu falava, Jesus, senta aqui no banco do carona, que a gente vai conversando nessa viagem. E eu passava a viagem inteira conversando com ele, desfrutando da companhia dele. Então, me apaixonei por aquele cara, eu me apaixonei por aquele Jesus. Aquele Jesus começou a me transformar por completo. Então, eu me sentia tão amado que a única coisa que eu podia fazer pela minha esposa era amá-la também. Então, vocês aqui, ó, não fiquem tentando forçar a amar o cônjuge de vocês. Simplesmente saibam que vocês são perfeitamente amados por Deus. Ele se doou por você, ele ama você, ele quer o seu coração. Aí, quando ele muda o seu coração, ele muda o coração do seu cônjuge. Aí foi o meu processo de conversão. Então, aplicar amor incondicional, perdão incondicional, foi mais fácil porque eu entendi que eu era em Cristo. Eu entendi o milagre que Cristo tinha feito por mim. Não é que eu tinha que forçar um amor pela minha esposa. Eu só ia passar para frente o amor que eu já recebia dele.
E aí eu, por exemplo, peguei lá... Rapaz, Fala. interessante que, mesmo se supondo que a restauração acabasse não dando certo, eu acho que chega um ponto do processo que já fez tão bem a você, e essa aproximação de Deus já te transformou de uma forma tão intensa que só isso já vale a pena, não é não, meu irmão? Exatamente. Eu era outra pessoa. Só para você ter noção, homens casados iam se aconselhar comigo sobre os casamentos deles, eu com o meu casamento destruído, simplesmente pelo entendimento do que era a família que Deus tinha me dado. Ame sua esposa dessa forma, honre sua esposa dessa forma, ore assim pela vida dela. Então Deus parece que baixava os downloads na minha cabeça assim, faça isso, isso, isso. Mas isso foi simplesmente amor. E a Isa me liga, fala, Eric, vem aqui, preciso conversar com você, preciso bater um papo com você. Olha o meu nível de fé. Nessa bagaceira toda, eu achava, é hoje que ela vai me pedir para voltar, porque todo dia eu orava por isso. Todo dia eu orava por isso. Outra coisa, dica, não fiquem orando, Deus, por favor, restaura o meu casamento. Isso é errado. Deus é o maior interessado na restauração do seu casamento, meu querido. Deus é o maior interessado na restauração do seu casamento, minha querida. Ele é o maior interessado que você tenha um lar de paz. Ele já deu essa bênção para você. Comece a agradecer. Ele já fez, o milagre já foi feito, está consumado. Há 2023 anos, naquela cruz, ele estava pagando a conta do teu casamento quebrado hoje. Então eu entendi isso. Eu falei, Jesus, graças eu te dou pela restauração do meu casamento. Graças te dou por ter um lar de paz. Graças te dou porque minha esposa é transformada. Graças te dou, olha o que eu orava. Graças te dou porque minha esposa trabalha com restauração de casamentos. Imagine, essa conta tinha a transformação dela, tinha a mudança dela, tinha a gente voltar, tinha a gente estar bem e começar a trabalhar com restauração Mas de essa casamentos. Ou seja, ligação dela foi para quê? Ela queria o quê nessa aproximação aí? vamos lá. Nessa aproximação, ela me falou a seguinte coisa. Estou ficando com 4 pessoas, mas estou apaixonada por uma menina. Foi essa Que é isso, cara? que ela me falou. É isso que ela me falou. Eu falei assim, como é que é? Não estou entendendo. Ela falou, estou ficando com 4 pessoas, mas estou apaixonada por uma menina. Imagine, você buscando a restauração do seu casamento, saber primeiro que estava ficando com 4 pessoas e segundo, que estava apaixonada por uma menina. Eu falei, isso é loucura. Isso é insanidade, meu Deus do céu. Só que na hora, o Espírito Santo me deu tanta graça que eu mantive uma calma assim e fiquei por dentro e falei, meu Deus, e agora o que eu faço com essa informação? Eu não imaginava aquela possibilidade. Não imaginava. Isso nunca tinha acontecido com ela. Ela tinha cortado o cabelo bem curtinho mesmo. Tava vestindo as roupas estranhas, mas eu não imaginava aquilo. Eu achava que era uma rebeldia que ela estava vivendo. Mas não imaginava que aquilo pudesse acontecer. Ok. E aí que começa, eu falei assim, poxa, beleza. Drogas, álcool, e agora esfriamento do nosso casamento, e agora homossexualismo. Tem solução para tal ponto? E eu comecei a entender que em Deus tem. Então, não importa a situação que você aí esteja vivendo, Deus restaura. Não importa o quadro que Satanás pinte para você, Deus transforma. E aí eu peguei e comecei a orar em cima daquilo ali, pela restauração da minha esposa, pela transformação completa do coração dela. Mas aí, Rafão, ela se perdeu por completo, velho. Começou a ir pra festa e se relacionar com algumas mulheres. E ela dizia, homem eu não quero mais não, agora eu sou sapatão. Começava a dizer isso. Ela batucava isso dentro de casa. Não sei você, mas eu sou sapatão. Ela estava perdida. Eu olhava para ela, a única coisa que eu podia ter, numa boa, muita gente nesse momento tem um lado de julgamento. A única coisa que eu podia pensar, eu preciso amar essa mulher, eu preciso de socorro. Eu preciso resgatá-la. E muitas vezes, para resgatar alguém que está numa lama, é você se sujar na lama também. Então você tem que ir lá meter tua mão para poder tirar a pessoa do inferno. Ela estava perdida. E aí Deus começou a me dar sonhos de quanto ela estava perdida, do quanto ela estava mal, do quanto ela estava desordenada, de todo o processo que eu sonhava com demônios, né? Eu sonhava com coisas presas na cabeça dela. E aí fui continuar, não deixei de pagar a pensão generosa que eu pagava, não deixei de fazer o que tinha que fazer. Ela me pediu o carro, por exemplo, para poder sair esse final de semana, eu deixo, o carro é nosso. O carro é nosso. Quem sou eu na fila do pão agora para descer o feto de ferro na tua cara e ficar dizendo, botando o dedo para você? Não, eu seria um hipócrita. Jesus fala muitas vezes, como é que você manda o teu irmão tirar o cisquinho que tem no olho se você tem uma trave no seu? Eu falei, Jesus, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai transformar, eu vou fazer a minha parte. Rapaz, eu vou fazer o meu papel. Essa história aí, meu irmão, aos olhos do homem, o seu testemunho é uma coisa de louco, velho. Coisa de louco. Porque qualquer pessoa que visse uma situação dessa ia dizer que é impossível. E eu fico curioso para saber, assim, como é que ela saiu dessa situação, cara? O que é que você fez, assim? Eu já entendi que você começou a agir de uma forma que deve ter deixado ela constrangida. Né? Porque ela devia pensar assim, caramba, quanto mais eu me afundo
no pecado e trato esse cara do jeito mais errado possível, mais ele responde com amor, com serviço, com generosidade. Exatamente. A questão é por quanto tempo um ser humano normal consegue aguentar essa batida aí, né? Pagando mal com bem. Vou dizer, um ser humano normal não aguenta isso. Eu não aguentaria isso. Vocês precisam entender o seguinte, ó. Restauração é uma parada espiritual. Se você não depender de Jesus, numa boa, sendo muito sincero com vocês, não vai rolar. Ainda mais para situações muito extremas como a que eu passei. Se eu não tivesse com fé e com meu coração em Cristo, não ia acontecer. Então, se abram para Cristo. Se abram para Jesus. Eu sei que a gente está falando aqui de restauração de casamentos, mas no fundo, a gente está falando dele, de Jesus. Se apaixone por ele, ame ele, deixe ele transformar você. Quando ele transforma você, é tudo completamente diferente. Então, vou passar para o período a fase mais complicada aqui do testemunho para poder falar para vocês. Aí um dia ela me liga. Você pode me dar uma carona? Eu falei, posso. Você quer ir para onde? Tava viajando, cheguei de viagem numa sexta-feira, tava super cansado. Ela, eu quero ir para lugar tal. Você pode me deixar lá? Depois eu fui descobrir que esse lugar é um bar homossexual, okay? Da comunidade LGBT. Beleza. Aí fui deixar ela lá. Ela falou o seguinte: me pega mais tarde, me pega meia-noite. Meia-noite você vem, me pega aqui e me leva de volta para casa. Pode fazer isso por mim, por favor, que eu vou ter bebido, você me leva. Eu fiquei pensando, falei, poxa, é melhor eu ir para de alguma forma protegê-la do que deixar ela exposta e sair de lá com qualquer pessoa. E aí dar uma carona para ela. Eu só ia dar uma carona para ela. Eu não forçava nada, ela me pediu isso. Eu falei, tá bom, vou lá. Beleza. Quando eu vou desse lugar, eu percebi que ela tava mandando as mensagens estranhas. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, vou dormir na praia. Eu falei, dormir na praia o quê? Aí liguei para uma amiga dela, falei, Isa falou que vai dormir na praia. Fiz um negócio. Ela, não, vinha pegar a gente. Eu peguei e fui para lá pegar. Quando eu chego, Isa sai trupicando da rua, assim, caindo, que ela tinha bebido muita coisa. Beleza. Bota ela no carro, bota a amiga dela no carro, pá. Essa amiga não tinha relacionamento com ela, tá? Era só amiga. Beleza? E aí, bota elas no carro e fui. Na hora que eu fui sair, ela falou, preciso ir no banheiro. Beleza. Ela foi e ficou na balada lá de novo. Voltou pra balada. Eu fiquei na porta da balada esperando. E passa alguns minutos, eu comecei a achar estranho. Falei, pô, ela passou mal lá dentro, vomitou, fez alguma coisa dessas. Aí eu peguei, desci e fui lá. Falei com o rapaz, eu não podia mais entrar. Falei, ó, eu vim pegar uma pessoa, ela precisa de ajuda, tal. Aí eu convenci o cara deixa eu entrar. Cara, na hora que eu entro, achei que ela tava no banheiro, que tava passando mal. Eu pego ela com uma menina. Aí, Caramba. aquela paulada, assim, aquela flechada no meu peito. Falei, velho, agora o negócio tá ruim demais. E aí, interessante, olha como o diabo é astuto e como a gente tem que estar com o coração firme de verdade na graça. A menina que ela tá ficando a minha baixinha, a menina não... Eu falei, não, Isa, eu vim te buscar. A menina pegou e veio pra cima de mim. Quem é você? Eu falei, velho, o cérebro da gente tic-tac fala, mata, bate, dá uma porrada, faz alguma coisa. Eu tentando me controlar de toda forma. Aí eu respirei, falei, ó, não falei que era marido dela, porque eu não queria confusão. Eu falei, eu sou amigo dela, me dá uma carona pra ela. Ou seja, é o controle do Espírito Santo que a gente tem em momentos muito conflitantes. Ela falou, ela só sai daqui com tal pessoa. Aí eu saí do carro com o coração dilacerado, mas não chorei, fiquei na minha lá, mantive a posição. Falei, ó, ajuda minha esposa ali, tá precisando de você. Fui lá, peguei, botei ela no carro. Foi a única vez que eu vi. Também levei elas para casa e dei a carona que precisava lá. Então, assim, a situação aos olhos humanos completamente perdida. Situação aos olhos humanos completamente perdida, completamente. E aí minha esposa foi ficando cada dia mais masculinizada, usando roupas masculinas, com cabelo masculino, com o tom de voz era diferente, Rafa. O tom de voz era diferente. As músicas que eu via, parecia que tinha uma possessão, assim, um negócio maluco. E aí eu continuei cumprindo o meu papel, mas com fé de que Deus iria fazer. Eu falei, eu estou fazendo as coisas da forma correta. Eu estou amando minha esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A pessoa Mas você tinha contato com ela quando, assim? Porque vocês não estavam morando juntos. Pronto. Então por que você continuava tendo tanto contato com ela? Não é que, na verdade, não era nem muito contato. É que tá a sabedoria do começo. No comecinho, quando eu falei lá que eu tô demitindo o meu advogado, eu falei o seguinte, eu tomo uma decisão no meu coração de que eu não vou mais implicar com ela e não vou mais brigar com ela. Entendi. Então, o que é que eu fiz logo no começo? Aquela granada que estava pronta para explodir, eu falei, eu vou tratá-la com mais zelo, vou ser mais comedido nas palavras, não vou ficar tentando convencer ela de que ela está errada, para que pelo menos eu tenha alguma proximidade, porque nós temos uma filha juntas.
Nós temos uma filha juntos. Então, nossa filha ficava uma semana inteira na casa dos meus pais, que era o lugar que eu estava morando, e ficava uma semana inteira com ela. Então, nessas trocas de plantão, né, de pais, a gente se via. Então, terminava que a gente se via uma vez na semana, né? Eu vejo isso como sabedoria na restauração, porque uma coisa importantíssima na restauração é que você tem algum tipo de conexão, algum tipo de contato, né? E você foi sábio, apesar de toda a loucura e depravação que ela estava vivendo, em não agir de forma beligerante, porque senão você só ia conseguir uma pessoa na defensiva e você ia perder totalmente o contato, né? Então eu acho que você agiu com sabedoria. Sabe o que é interessante, Rafa? Eu sempre fui uma pessoa que julgava. Eu sempre fui um acusador. Então, aquele processo todo que eu estava vivendo, Deus estava mudando o meu coração. Porque não adiantava eu vir com um porrete para cima dela, ela só ia se afastar. Só ia se afastar. Eu não adiantava falar de igreja, não adiantava falar de Deus, não adiantava falar de Jesus. Ela falava que ela era agnóstica. Ela falou, não creio mais em Deus, Deus não existe, Deus morreu. Eu falava um monte de coisa. Então não adiantava eu forçar uma verdade sobre a vida dela. Eu precisava apresentar aquele amor do Pai para a vida dela. E isso que gerou transformação. Então eu havia, né, nesses dias e eu pagava a pensão. Mas não ficava no pé, não ficava enchendo o saco, eu servia. Então, uma experiência muito interessante. Um dia ela me liga e fala, Eric, eu tô com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Eu trabalhava na indústria farmacêutica. Então eu sempre estava em farmácia, né? Aí eu, entre uma farmácia e outra, eu peguei, comprei 2 remédios para dor de cabeça, deixei na portaria do prédio e voltei pro trabalho. Beleza. Aí ela viu, pô, olha como. Aí a amiga dela, né, que estava morando com ela, falou: olha como o Eric é cuidadoso com você. O que é que estava acontecendo que eu não estava sabendo? Ela estava ficando com um cara que também trabalhava no ramo, ou trabalhou no ramo, tinha farmácia próxima, era a farmácia da família. E ele pegou e falou para ela. Ela falou, fulano, eu tô com dor de cabeça. Ela falou, se vira. Ele falou, se vira aí, compra remédio para você. Ou seja, ela começou a comparar o tratamento que ela tinha fora com o tratamento que eu dava para ela. Aí a própria amiga dela falou, veja, ninguém trata você como seu marido trata. Deus usou a pessoa mais improvável do mundo para poder falar com a minha esposa. Mais improvável do mundo. Aí, ó, teu marido trouxe 2 remédios para se não passar um, você tomar outro medicamento e melhorar. Ela falou, faz sentido o que você está falando. Mas ainda com o coração fechado. E aí, passou isso, e ela foi se relacionando com mais pessoas e tal, ainda perdida. E eu lá em oração, e eu servindo outras pessoas que estavam buscando a restauração das suas famílias. Nisso, eu já comecei a ser conhecido no meio de restauração. O pessoal gostava do fé que eu tinha, de como eu orava, de como eu me entregava, mas pouca gente sabia das desgraças que eu passava com a minha esposa. Tava lá o pau quebrando e eu servindo, o pau quebrando e eu ajudando. Muita gente aqui pega e se fecha. Não vou servir ninguém, não vou ajudar ninguém, todo mundo, eu sei minha dor, minha dor, minha dor. Ou seja, eu comecei a passar a dor das outras pessoas antes da minha e comecei a cuidar de outras pessoas também. Então, meu irmão, eu imagino que você já esteja caminhando para a conclusão. Eu só quero pedir para o pessoal que está na live aqui, tenho certeza que vocês estão tão impactados quanto eu. Tinha detalhes do testemunho do Eric que eu nem fazia ideia, não fazia ideia de que era tão profundo o negócio. Então, se você tem ganhado alguma coisa com essa live, queria pedir para todo mundo mandar uma reação, aproveitar agora que o Eric já vai para o desfecho e vai mostrar para nós como é que foi a volta dela para casa e esse milagre que Deus operou. Então, eu queria que você compartilhasse essa live com mais 3 pessoas. E aí, passo a palavra para o Eric para ele dizer, do fundo do poço agora, e desse período da restauração, como é que esse milagre aconteceu para vocês estarem hoje com a família restaurada, meu irmão, sua mulher grávida e você com um casamento que tem ajudado milhares de pessoas na Bahia e em todo o Brasil. Então, por favor, conte para nós. Eu nem faço ideia de como é que foi esse retorno dela para uma pessoa normal, vamos dizer assim. E hoje uma mulher sábia que edifica a sua casa. Né? Ela como é que isso aconteceu? Como é que esse milagre... Ela é uma bênção. Ela é incrível. Minha mulher é incrível. Minha mulher é uma pessoa super talentosa, maravilhosa, doce, amável. Eu fico olhando assim, meu Deus, não é possível que ela passou por isso. É uma pessoa tão perfeita, assim, em todas as áreas, que eu falo, é uma loucura. Então, o que é que eu fiz aquilo ali? Eu comecei a apostar no que Deus era para ela e o que Deus tinha para ela. Então, toda vez que essa situação se apresentava para mim, eu falo, esta é a mentira de Satanás para minha esposa, eu quero a verdade de Deus para a vida dela. Então, eu intercedia nesse sentido. Eu orava nesse sentido. Eu declarava a paz dela em Cristo, eu declarava a transformação dela em Cristo. Cada vez que Satanás me apresentava uma coisa, uma mentira, eu falei, é mentira sua, seu tinhoso, vá para lá. Na minha casa você não tem autoridade. E aí eu comecei a fazer uma coisa, estratégia aqui, ó. Quem tiver oportunidade, faça.
Toda vez que eu ia buscar nossa filha, eu pedia, deixa eu entrar em casa rapidinho, eu preciso ir no banheiro. Eu não ia no banheiro para ir no banheiro. Eu ia no banheiro para poder orar. Trancava a porta, ajoelhava e começava a expulsar demônio para repreender o mal, para repreender mentira, para repreender engano. E eu declarava o reino sobre a vida dela. Mas eu fiz isso várias vezes. Toda semana que eu ia lá, deixa eu ir no banheiro rapidinho. Aí para dar um migué, ainda dava descarga. Então, assim, eu comecei a intervir espiritualmente pela vida dela e fui fazendo a minha parte. Beleza. Aí chega, isso se passou 5 meses. Nisso, como eu falei, servindo pra caramba, sendo líder de um monte de grupo de restauração, fazendo live para poder ajudar as pessoas. Isso de maneira assim pequena, nem entendia, mas era muita gente que eu já ajudava. Muitas pessoas eram abençoadas por aquilo ali. E aí eu comecei a notar padrões que as pessoas faziam e fui gravando tudo aquilo na minha cabeça. Aí eu chego para ela e eu comecei a me apertar muito financeiramente, porque ficar nessa toada aí de dar 3 pensões, o negócio começou a apertar muito para mim. Então, o ticket do trabalho eu pedi para ela. Falei, ó, próximo mês, veja, porque eu vou precisar do ticket, porque eu preciso para poder bancar as viagens a trabalho, tal. Aí, você vê a cabeça do egoísta, né? Ela fala, não vou, toma aqui. Ficou brigando, arrumando um monte de confusão. Eu, calma, paciente. Aí ela me vem com a novidade. Estou me mudando para a Austrália. Eu falei, como é que é isso? Estou me mudando para a Austrália. Vou mudar para lá, vou embora. Aí ela me liga, ó, tô abrindo mão da guarda da nossa filha. Ela vai ficar com você e eu tô indo embora. Vou reconstruir minha vida lá. Eu falei assim, pô, Austrália, porque é longe pra caramba. Mesmo de avião, é mais de acho que é um dia e meio de viagem. Dá 22 horas direto de voo, mas não tem voo direto, né? Então ela falou que ia para lá. Eu falei, poxa, beleza. Continuei em oração, continuei jejuando, continuei orando e fazendo a minha parte. Aí ela chega e fala, eu perguntei para ela, você tem certeza que você vai embora? Aí foi a primeira vez que ela teve um estalo de pensamento assim, não tenho. Eu falei, o que é que você acha da gente? Tem certeza que é isso que você não quer mais? Olha, em nenhum momento eu pedi para ela voltar, absolutamente nada disso. Só perguntei isso. Ela falou, sabe de um, ela estava muito mal emocionalmente. Eu me lembro uma vez mesmo que eu fui dar uma carona para ela, me leva ali em tal lugar. Aí eu parei na porta do restaurante e ela abriu a agenda e ela falava assim, eu não sei o que eu fiz hoje, eu não sei o que eu fiz ontem, eu não sei o que eu fiz anteontem, não sei o que eu fiz anteontem. Simplesmente parecia que havia um limbo na cabeça dela. Ela não lembrava de nada, só fazia chorar. Nessa época ela estava usando maconha, bebendo bastante, tomando medicamento para dormir. Era outra pessoa, tava uma pessoa surtada, cabelo curtinho, só roupa masculina, só atitude de homem, assim, tava realmente bem perdida. E aí ela falou, eu tenho uma ideia. Eu vou ficar no teu apartamento uns dias, na semana que você não estiver viajando, eu fico com você. E na semana que eu estiver viajando, eu fico no outro apartamento. Eu falei, opa, interessante. E a desculpa dela, nós precisamos dar um lar ordenado para nossa filha, para que ela tenha referência de paternidade. Falei, olha Deus trabalhando, que interessante. Tudo resposta de oração. Tudo resposta de oração. E sem eu forçar absolutamente nada. Absolutamente nada. Aí eu falei, maravilha, vamos fazer isso. Beleza. Daquele dia que ela disse que ia para a Austrália, 3 dias depois ela já estava dentro do meu apartamento. Eu falei, olha quanta mudança, quanta coisa boa. Aí o jogo já começou a virar. Mas só que o coração dela estava completamente perdido ainda. E aí passou outra fase super difícil, que 15 dias depois disso, melhor, na mesma semana, ela desmontou o apartamento dela e foi morar comigo já. Mas nós, como amigos, não tinha contato, nada, para poder dar um lar minimamente ordenado para nossa filha. Você falou na instante dos filhos, nesse dia que a gente voltou a morar junto, minha filha ficou tão eufórica que ela ficou correndo em cima da cama, assim, correndo em cima da cama, caiu, bateu a cabeça, ficava abraçando a gente. Você vê uma criança de 1 ano, não sabia nem falar, grudando a gente, apertando a gente, queria dormir com a gente, queria ficar no mesmo ambiente. Se a gente fosse no banheiro, ela queria ir, e pegava a perna de um, pegava a perna do outro, e abraçava, apertava o rosto. Você vê a criança eufórica com o retorno dos pais. A criança entende, rapaz. Entende? E eu costumo dizer o seguinte, que até por causa delas, né, o casal que está em crise e tem crianças envolvidas na história, o imperativo moral da restauração torna-se ainda maior. Né? E eu acredito que você viu isso, né? A alegria de ver sua filha feliz, mesmo que ela não fosse capaz de conceber que ainda tinha um bocado de coisa errada e fora do lugar, mas só ver esse sorriso no rosto dela deve ter sido uma alegria incrível no seu coração, né, velho? Ela não
ela não sabia falar, mas ela só ficava alegre, simplesmente porque os pais estavam juntos. Bom, aí ela foi morar comigo. 15 dias depois vem a atacada final de Satanás. Satanás que não cansou de tentar me espizinhar, ele pega e vem. Então, ela vem pra mim e fala, Eric, a gente não funciona como casal. Tudo bem que tem 15 dias que a gente tá aqui juntos, mas a gente não funciona como casal. Eu não me sinto atraída por você. Eu não quero você. Eu também não quero esse Deus aí que você tem. Eu quero um relacionamento aberto. Eu falei assim, Cara, eu falei assim, meu Deus, depois de tudo que a gente já passou, depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu lutei, porque eu não contei vários detalhes aqui. claro. Você vê, é denso o testemunho, mas não contei vários detalhes, porque ela me humilhava de todas as formas, fazia questão que eu soubesse que ela estava ficando, me ligar e falar, tô ficando com fulano de tal, né? Ficava falando das coisas que estava fazendo, as posturas que estava tomando. E eu tinha tomado a decisão, 1 Coríntios 13, o amor é paciente, é benigno, não larga em ciúmes, não procura seus próprios interesses, não se ressente do mal. E eu fui aplicando aquilo, eu orava, Pai, graças a Deus, porque eu amo minha esposa com esse amor aqui. O ágape tá na minha vida e é o Senhor na minha vida. E eu amo eu amo essa mulher dessa forma. Interessante que no finalzinho do 1 Coríntios 13, no versículo 8, fala: o amor jamais acaba, dependendo da tradução que você tiver na sua Bíblia, vai estar: o amor jamais acaba, esse amor nunca falha. Mas, na verdade, no grego, a expressão é: este amor, o ágape, é dotado de um poder que não pode falhar. Não pode falhar. Então, se você amar o seu cônjuge com amor ágape do Pai, a sua restauração vai acontecer, porque é o amor do Pai, é a essência do próprio Deus. Eu falei, pronto, é isso. Eu comecei a ter essa fé e comecei a orar nesse sentido. Aí eu falei para ela, vou te dar uma resposta daqui a 2 dias. Me aguarda. Não bati de frente, fiquei na minha. Orei, conversei com meu pastor, falei, ó, a situação é essa. Faço o quê? Pastor Abner. Aí ele falou, cara, já trouxe ela de volta. Não vai adiantar você botar ela para fora de novo. Agora é hora de lutar da forma correta, velho. Vamos trazer tudo para dentro. Vamos trazer o evangelho pro coração dela. Aí eu tomei a decisão, falei para ela, olha que eu era super ciumento antes, viu? Eu falei, você pode ficar com quem você quiser. Eu sou só seu marido. Eu vou fazer a minha parte, eu vou lutar pela minha família. Aquela frase para ela ficou assim, não tô acreditando nisso. Não tô acreditando nisso. Aquilo foi uma libertação, Rafael, espiritual tão grande para ela, que tudo ela largou naquele momento. Deus converteu o coração dela com aquela frase. Ela falou, meu Deus, que amor é esse? Eu preciso conhecer esse amor. Eu preciso ser alcançada por esse amor. E ela começou a ver a vida miserável que ela estava vivendo. Vida terrível que ela estava vivendo. Ela começou a acordar a partir daquele dia. E aí ela se afastou de todas as pessoas que ela estava se relacionando. Ela falou, ó, me Quer dizer que ajuda. a sua atitude de liberar ela para fazer o que ela quisesse, vamos dizer assim, e continuar amando de forma ainda mais imerecida, ao invés de fazer com que ela se sujasse ainda mais e ficasse ainda mais escrava, fez o contrário. Fez o contrário. Isso transformou a vida dela. Quer dizer, Exatamente. às vezes a gente pensa que esse nível de amor imerecido vai fazer com que o outro pise ainda mais, se perca ainda mais, mas no coração dela fez o caminho oposto. Ela se constrangeu e aí, como se ela tivesse bugado de vez. Isso. Não era mais eu ali fazendo aquilo, era Deus. Não era eu. Deus estava atuando naquela situação simplesmente porque eu resolvi ver dentro dos princípios dele. Aprendi. É o quê? Ame sua esposa como Cristo amou a igreja, esse meio se entregou por ela. Como é a entrega de Jesus até a última gota de sangue? Então, bora. Falar lá no texto, inclusive, que o pai provê a família, cuida da esposa, alimenta a própria carne. Então, eu falei, bora. Fui ajudá-la e fui fazer meu papel. Orar. Entendam, eu não estava sendo permissivo com ela. Eu não aceitava nenhuma daquelas situações. Todos os dias eu orava pela minha esposa, eu declarava o reino na vida dela. Eu não ficava feliz com aquilo. Ah, legal que você está fazendo, viu? Parabéns, viu? Tá tudo bonito. Não, eu simplesmente fazia. Quem vai te transformar é o Senhor. Eu vou ser ferramenta para a transformação dele na sua vida. E eu cumpri aquilo com fervor realmente. E aí ela começou a mudar. E aí ela falou, ó, então vamos tentar. Né, da forma dela, ainda com a cabeça completamente perdida, mas ela começou a cortar os contatos que tinha. Ela começou a mudar as roupas que utilizava. Você vê, ela saiu do homossexualismo sem fazer tratamento, sem fazer culto de libertação, nada disso. Simplesmente ela entendeu que ela era amada pelo Pai. Ela simplesmente entendeu que era amada por Deus. Deus começou a transformar o coração dela.
Então eu tava lá fazendo a minha parte, cuidando dela, amando e sendo ferramenta de Deus na vida dela. E ela começou a se transformar. E aí do nada ela pegou e falou que 6 meses, não, 2 meses depois desse retorno, e que ela tinha pedido a questão do relacionamento aberto, ela fala: quero voltar com você, né? Acho que chegou nossa hora. Me devolve minha aliança. Eu usei a aliança todo o período que estava separado dela, mas quando estava dentro de casa, ela já tinha voltado. Ela falou: tô me sentindo ofendida. Você pode tirar um período? Por respeito a isso, eu tirei. Inclusive, eu oriento que as pessoas usem, mas nesse ponto específico que nós já estávamos dentro de casa, estávamos juntos, ela pediu para eu tirar, respeitei esse pedido dela. E você tinha E guardado aí, a dela? tinha guardado a dela e estava utilizando a minha. Então, ela fez essas coisas todas, postou para todo mundo que estava fazendo isso, eu estava lá usando minha aliança. Ela, inclusive, me via de aliança e dava risada. Ela, tá de aliança, né, seu trouxa? Tá aqui o trouxa, com a família restaurada. Né? Interessante, Rafa. Eu ouvi dentro da igreja, ela não volta. Eu ouvi de um outro pastor que eu tinha, não volta. Não vai ser restaurado. Não vai ser. É muito difícil o teu processo. Deus não vai agir. Deus não vai fazer. Tá aqui a comprovação. Tem uma história interessante. Eu fui num culto de casais, num encontro de casais sozinho. Eu tirei foto com a cadeira. Tirei foto com a cadeira. Falei, essa cadeira aqui tá simbolizando a minha esposa. Minha esposa tá aqui. Minha esposa tá aqui. E eu orava pela vida dela. Tá aqui, inclusive, a lembrancinha do encontro de casais que eu fui. Tá aqui. Isso aqui é fé. Isso aqui é ato de fé. A minha vida é um ato completo de fé. A minha vida é um ato completo de transformação de Deus. Isso não é só para mim. Isso é para todos vocês aqui que estão buscando a restauração da sua família. Isso é para todas as pessoas que vão participar da Masterclass do Rafa amanhã. A restauração é para todos vocês. Simplesmente abra o teu coração para a verdade. Abra o teu coração para o evangelho. Seja ferramenta de Deus na vida das pessoas. Aquilo mudou minha vida. Eu cheguei no nível de amadurecimento que é inacreditável. Eu cheguei no nível de mudança espiritual. Meu Deus, eu oro pelas coisas, eu tenho uma fé gigantesca. Eu amadureci naquela dor. Eu amadureci. Tem gente que sucumbe e tem gente que renasce. Eu renasci mediante a graça do Senhor na minha vida. E vem cá, Então, assim... E depois desses 2 meses que você sentiu uma grande mudança nela, desse período até hoje, faz quanto tempo? Sim, uns 3 anos já. 2, 3... Tem 3 anos. 3 anos. 3 anos. E aí eu imagino que de lá para cá, óbvio Aí, que Rafa... ainda passam por dificuldades, mas eu imagino que foi um avanço. Né? Depois desses 2 meses, eu entendi o seguinte, ó. Se eu for com o pé na porta, eu vou me dar mal. Então eu vou ser paciente com ela, porque ela estava com o coração muito duro ainda. Vou ser paciente e vou ser exemplo. Então eu buscava Deus, eu servia da forma correta, eu buscava a transformação em Cristo, eu amadureci no meu processo, eu servia, cuidava e amava. Então todo aquele processo que eu fiz separados, eu tive a oportunidade de mostrar junto. E ela viu, meu Deus, esse cara mudou muito. É outra pessoa. E aí ela começou a pensar, olha o que Deus colocou no coração dela. Ela falou, se Eric, que era uma pessoa difícil, ruim, que traiu, pôde mudar tanto e hoje ser um cara tão maduro, por que eu não posso mudar também e ser transformada? Então, isso é espiritual. Isso é espiritual. Ou seja, aquele serviço, aquele amor, aquele cuidado alcançaram o coração dela. E ela se dispôs à mudança. Então, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. E aí, do nada, tive a oportunidade de começar a atender como terapeuta de casais. E aí, quando eu abri minha agenda, quando o pessoal soube desse testemunho, foi uma explosão, assim. Eu comecei a atender loucamente muita gente, todos os dias. Estou assim desde então. Então, assim, atendo muita gente. Tem um curso de restauração de casamentos que até nem se podia falar, Claro. não sei, que já foi. Fala É, o tudo que segredo você da tem. restauração está até aberto agora, né? As inscrições, tem um preço acessível para poder ajudar o máximo de pessoas possível, que conta como restaurar o seu casamento na prática. Não é um curso prolixo, é um curso prático. Ó, aprenda aqui, pratique isso. Por quê? Porque eu estive lá. Eu sofri com essas dores. Eu estive lá no peso, estive lá na desgraça. Eu sabia como é que os dias que eu chorava, como é que eu me sentia, como é que o meu coração sentia, como é que eu orava, como é que eu buscava, como é que eu servia, como é que eu colocava todo aquele amor que eu estava aprendendo na prática. E aí hoje é um curso muito bonito. Graças a Deus, tem um resultado muito legal. Eu fico Então, feliz, assim, meu irmão, de ver que as suas feridas e as suas cicatrizes hoje se transformaram em cura para tanta gente, né? Eu vejo como Deus faz isso, porque hoje você trabalha com isso, né? Hoje eu trabalho com isso, cara. É loucura. Quem te viu no fundo do poço lá e viu a crise no seu auge, jamais ia dizer que depois de 3 anos o Eric seria o Eric de hoje. Cara, aquele meu pastor,
que disse que ela não voltaria, que era impossível, que minha vida não seria restaurada, que meu casamento não seria restaurado, me ligou depois e falou, cara, você é exemplo de casamento para mim. Eu falei, cara, olha pra isso. Você vê? Então, muitos pastores que estão dizendo aí para vocês, queridos, desistirem das suas famílias, porque o cara não tem fé, porque não sabe restaurar. Você vai ser exemplo para essas pessoas. Você vai ser exemplo de fé para essa pessoa. Você vai ser exemplo de transformação para essa pessoa. Pode ser um parente, um pai, uma mãe, um vizinho, pessoas que não acreditam na sua restauração. Basta que você acredite. Um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. Ah, Eric, eu tô lutando sozinha, meu marido não quer de jeito nenhum. Beleza, você tá com Deus do seu lado. Você já tem a maior parte do time. Acabou, vai Eric, vencer. e hoje, quando você vê um homem dizendo assim, hoje com a sua família restaurada, com 2 filhos agora, com a esposa transformada pelo poder de Deus, quando você vê um homem dizendo assim que homem não perdoa, homem não acolhe de novo, o que você sente, hein, velho? O que é que passa pela sua cabeça? Cara, eu sinto uma vergonha ali, é tão grande. Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha. Eu falo, velho, o cara não entendeu o evangelho. O cara não entendeu quem é Cristo. O cara não entendeu que ele é amado por Deus incondicionalmente. O cara não entendeu a missão dele de homem aqui nessa terra. Né? E não é que eu tinha que fazer isso porque eu amava muito a minha esposa, é porque era a minha missão como cristão. A missão do cristão é se gastar pelos outros. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Foi só isso que eu fiz. Eu sou um cristão. Eu vendi, eu dei a minha vida a alguém que deu a vida por mim, que morreu por mim. Eu simplesmente sou a representação de Cristo para minha esposa. Eu sou a representação de Cristo para minha família. Como é que eu não podia me doar por eles? Então, esses caras aí, Red Pill, esses caras são frustrados, são fracos, sou muito mais homem que vocês. Muito. Meu irmão, eu te agradeço muito pelo seu tempo aqui, cara, pela sua vulnerabilidade. Eu quero ter a oportunidade de fazer outras lives aí. Por mim, tinha mais de 100 mil pessoas aqui escutando você. O desejo do meu coração é que essa live aqui, ao invés de ser uma live, fosse um estádio, assim, sei lá, um Maracanã lotado para um bocado de gente ver que é possível. Que o autor da família faz o impossível na vida de uma família. Sim. Então, se você puder deixar sua última mensagem e suas últimas palavras, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Isso não é glória minha, é glória do Senhor, totalmente do Senhor. Eu sei que é o pensamento que você também tem com relação à sua vida. A quantidade de famílias que você restaura, eu sei que você acredita isso a Deus. Então, eu quero animar todos vocês aqui, ó. O autor da vida, o autor do casamento, é o autor da restauração. Ele é o maior interessado na restauração da sua casa. Ele é o maior interessado na restauração da sua família. Ele é o maior interessado que você tenha um ar de paz. Ele é o maior interessado que tudo seja mudado, que seu lar seja transformado, que tudo, todas as áreas da sua vida sejam plenas. Lembra? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Crê no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. Isso é promessa. Já foi paga essa promessa. Simplesmente receba por fé. Então, que sua família seja restaurada, que sua vida seja transformada e que você creia com profundidade que não importa a dificuldade que você está passando, não importa o que Satanás impôs para você, ele é um derrotado e você é mais que vencedor em Cristo. Acho que é isso aí, meu caro. Glória a Deus, meu irmão. Olha o retorno do pessoal aqui no chat. Que felicidade, cara. Agora, no final, caiu um cisco no olho aqui, viu? Realmente, assim, o que Deus fez na sua vida dá gosto de ouvir, meu irmão. E que a sua vida seja um canal do fluir de Deus e que você viva muitas e muitas décadas com sua esposa e com quantos filhos vierem aí. Quantos? A gente tá nessa pegada agora, meu velho. Quantos vierem? Vamos fazer filho aí, porque eu sei que a nossa família é bendita por 1000 gerações, cara. Amém. Olha quem tá na live, é o Dr. Jorge. Cadê, doutor? E aí, Doc? Glória a Deus, cara, que bênção. Meu irmão, grande parte do que eu tô vivendo aqui hoje é culpa desse homem aí, ó. Ah, eu também. Culpa desse homem. Aí O Dr. Jorge é uma bênção. Diga o Dr. Jorge também. É um generalzão de Deus aí, que é um exemplo para todos nós, né, cara? Muito bom. Exatamente. Rafa, muito obrigado. Honradíssimo de estar aqui. Deu muita gente na live. Eu nem esperava que ia dar tanta gente assim, meu Deus do céu. Mas espero que... Quero que todos vocês aqui fiquem com o coração quentinho. Rafa, podia fazer uma oração? Isso que eu ia te pedir. Se você puder encerrar falando com Deus aí, cara, e orando por nós, eu agradeço muito, meu irmão. Amém. Pai querido, eu quero te agradecer pela vida do Rafa, por essa oportunidade aqui, pela família dele, pela esposa, pelos filhos, também a vida do Dr. Jorge, pela vida da minha parceira de oração de tanto tempo lá atrás, irmã Nádia.
pessoa querida que me ajudou, pela vida do pastor Abner, que foram as pessoas que tiveram mais intensas no processo, pela vida da Adri também, lá do quarto de guerra. Graças a Deus pela vida de todas as pessoas. Mas hoje eu quero orar por todo mundo aqui que está participando dessa live e que vai assistir esse material depois ou que vai entrar em contato aqui. Senhor, que toda incredulidade, meu Deus, que toda falta de fé, que tudo que não vem do Senhor na mente e no coração dessa pessoa seja plenamente repreendido. O Senhor nos deu autoridade para repreender essas situações. O Senhor nos deu autoridade para batalhar com fé. Porque as armas que nós lutamos não são carnais, mas são poderosas em Ti. Eu declaro a restauração do casamento de todas essas pessoas aqui. Eu declaro um movimento mundial de restauração de casamentos. Isso não é obra nossa, é obra Tua. Somos apenas ferramentas Tuas. Obrigado, Senhor, pela vida do Rafa, por todo o testemunho que ele tem, pela sabedoria, pela graça. Meu Deus, que o Teu filho, que tem estado exposto a tanta gente, a tantas pessoas, a tantos canais, a tantos podcasts, tem uma intrepidez que ele nunca teve na vida dele. Que ele sinta, meu Deus, o coração dele queimar. Que ele sinta a língua dele tocada como Paulo tinha sua língua tocada pelo Espírito Santo. Que ele sinta o coração dele recebendo verdades, Pai, dos céus para compartilhar com as pessoas. Que milhões e milhões e milhões de pessoas sejam restauradas, tenham seus casamentos restaurados, tenham a sua fé mudada através da vida desse homem. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco da minha vida, da minha família. Que isso sirva, meu Deus, de motivação e transformação. E que ninguém desista da própria família. Que ninguém desista da sua casa. E que, de fato, meu Deus, 2023 é o ano da restauração. Graças eu te dou por isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Mano, obrigado pelo seu tempo. Obrigado você, cara. Pelo seu serviço. Viu? Que Deus te abençoe. A gente vai se falando. A gente está junto na trincheira aqui para sofrer pelo Evangelho e que muitas famílias sejam restauradas. Fique com Deus aí. Amanhã é imersão. 9 horas, né, que começa? 9 horas em ponto a gente começa. 9 horas eu tô lá. Tamo junto, meu irmão. Deus te abençoe. Tchau. Obrigado. Pessoal, o Eric vai sair agora aí. E eu queria só me despedir de vocês. Então, depois desse testemunho maravilhoso, né? A gente se pergunta como é que ainda tem cristão que tem a coragem de dizer que traição não se perdoa. Né? Quantas vezes eu traí o meu Senhor e fui perdoado e acolhido como um filho pródigo. E ver a história do Eric me enche o coração de esperança e de motivação para continuar lutando. E nós continuaremos dizendo que o perdão e a restauração são realidades em nossas famílias. Se você chegou até aqui, eu quero dizer para você não desistir da sua família. Existe restauração e todo casamento, por maior que seja a crise, pode ser restaurado. Inclusive, quero terminar te fazendo um convite aqui. Amanhã, às 9 horas em ponto, eu farei uma imersão chamada Meu Casamento Restaurado. Nós temos as últimas vagas. O pessoal da produtora me ligou hoje de manhã e disse que faltam menos de 100 vagas. Então, assim, deve estar nas últimas 80, 90 aí, fora as pessoas que se inscreveram durante a live. Eu nem sei se ainda tem. Vou ver depois que a live terminar. Se você ainda quiser tentar se inscrever e aproveitar as últimas vagas, basta comentar aqui no chat restaurado. Gostaria muito que todo mundo que está atento aqui agora comentasse restaurado aqui no chat. Deixe a sua reação, deixe seu feedback aqui nos comentários. Vou deixar essa live salva, pode ter certeza, aqui no meu feed, em collab com o Eric. E eu pediria sua ajuda para que você comente e compartilhe a live depois que for para o feed, porque ela fica como se fosse um vídeo novo e o seu comentário vai fazer muita diferença na live depois que ela for para o meu feed, tá certo? Que Deus abençoe você. Nós nos vemos amanhã na nossa imersão. Antes de desligar, tenho ainda 2 minutos aqui. Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre a imersão. Tenho 2 minutos para tirar qualquer dúvida com relação ao evento de amanhã, tá certo? Eu vi alguém perguntando qual é o horário. Então, começaremos às 9 em ponto. A gente para rapidinho para o almoço e leva até às 16. Então, mais de 6 horas de conteúdo puro aí. E vou te contar no detalhe todos esses passos que o Eric aplicou aqui para restaurar seu casamento. Tá certo? Então é isso. Acho que não temos mais dúvidas. Basta você comentar restaurado que eu te mando o link de inscrição automaticamente. Faça sua inscrição e aproveite porque já é amanhã. Obrigado por tudo. Deus te abençoe. Até a próxima.